Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a graça de Deus nesse domingo possa inundar os nossos corações e que nesse dia de encontro Deus possa operar uma profunda transformação na nossa mente, no nosso coração, porque sabemos o quanto nós somos necessitados de Deus. Cada pessoa que vem a esse retiro tem a sua história, viveu os seus conflitos, tem aí as suas guerras particulares, familiares, e nós sabemos, sobretudo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, de pandemia, o quanto para muitas pessoas isso se agravou, potencializou, né? Quantas pessoas nesse período adoeceram, e não falo, eu digo adoeceram, muitos até emocionalmente, psicologicamente, diante de tantas situações que enfrentaram e diretamente ou com pessoas que amam, né, ao seu redor. Então nós vivermos um momento como esse em um tempo tão difícil, para nós é muito importante, é uma graça de Deus. É uma graça de Deus. Se nós olharmos a grande maioria das dioceses no nosso Brasil, não tem a oportunidade de viver o que nós estamos vivendo aqui. São poucos os lugares que voltaram às missas restritivamente e pouquíssimos os lugares onde pode se fazer o encontro, um retiro, ainda que seja em um dia. Existem muitas pessoas que nesse período difícil que nós estamos vivendo, agora que as coisas estão, entre aspas, normalizando, já não tem mais forças para buscar a Deus. Muitos ficaram pelo meio do caminho, infelizmente. Quantas pessoas que nós mesmos conhecemos, que eram ativos na igreja, assíduos na igreja, que já não têm forças para voltar. Quantos casamentos que acabaram nesse tempo, quantas pessoas adoeceram, né? Então tem sido um período de grande tristeza e de grande sofrimento. Então que a gente aproveite, irmãos, esse dia, que a gente faça valer a pena esse dia, porque é uma graça que Deus reservou para cada um de nós. E que não seja apenas palavras e canções lançadas aos ventos, mas que a gente possa fazer com que a palavra, com que a canção nos fortaleça, para que a gente possa, ao sair daqui, também auxiliar outras pessoas que tanto estão necessitadas da palavra de Deus. Amém? Eu sou o Charles, moro em Sete Lagoas, sou casado com a Luciana, 13 anos de casados, nós temos um casal de filhos, a Kathleen, a minha menina mais velha, tem 12 anos, e o Israel, meu caçulinha, tem 7 anos. Prego a palavra de Deus há 21 anos, faço parte da Diocese de Sete Lagoas, temos um apostolado na paróquia do Divino Espírito Santo, nosso pároco é o Padre Geso, nosso bispo é Dom Francisco. Faço parte também de uma comunidade católica chamada Missionários da Cruz. Nosso carisma é ser missionário entre os cativos e levá-los a uma experiência com Cristo crucificado. Vim acompanhado com o Edmar, que está lá no fundo, na nossa lojinha, que também é membro, faz parte do núcleo da nossa comunidade. E para mim é sempre uma graça muito grande ter a oportunidade de ministrar a palavra e de poder conhecer ainda, de estar com pessoas ainda que pouco tempo e de tentar ajudá-los de alguma maneira através da palavra de Deus. Amém, irmãos? A palavra que eu vou ler está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Nós vamos ler do versículo 15 em diante.
João capítulo 21, versículo 15. Amém ou misericórdia? João capítulo 21, versículo 15 em diante. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Vamos aplaudir a palavra da nossa salvação? Nesse primeiro momento nós vamos falar um pouco sobre esta pergunta de Jesus para Pedro, para Simão. Mas antes precisamos compreender algumas coisas, irmãos. Quando nós falamos sobre relacionamentos, normalmente, a grande maioria dos relacionamentos acontecem alicerçado em um interesse. Não deveria ser assim, mas infelizmente nós sabemos que é. Sobretudo nos dias que nós vivemos, parece que nós temos aquele desejo de se aproximar das pessoas que de alguma forma elas podem nos beneficiar. Então aquela pessoa que ela sempre pode beneficiar alguém com alguma coisa, ela vai estar sempre cercada de muita gente e, entre aspas, de amigos. Porque pode sempre fazer algo por alguém. E é muito ruim quando a gente inicia um relacionamento e a intenção é um interesse que nós temos por trás de tudo aquilo. Seja um relacionamento afetivo, seja uma amizade que está sendo construída, mas nós sabemos que é muito difícil nós encontrarmos relacionamentos verdadeiros e amizades sinceras. Faz uma reflexão ao longo da sua vida, tendo você pouca ou muita idade. Quantas pessoas que você conheceu e no início do relacionamento você até chegou a dizer ou pensar: é meu melhor amigo ou é minha melhor amiga. Só que no convívio alguma coisa aconteceu. Uma mentira, uma traição, uma discussão, alguma situação. E aquela pessoa que você até tinha dito a ela ou a outros, que era a pessoa que você mais se identificava, que você amava, caminhava junto, frequentava o mesmo ambiente, a casa, contava os seus segredos. A situação que aconteceu no meio do caminho fez com que aquele sentimento que você tinha
se transformasse no pior sentimento possível. Então, eu acredito que para muitos de nós não foram poucas as pessoas que nós dissemos: é o meu melhor amigo, é a minha melhor amiga, é alguém que eu gosto muito. E depois que o tempo passou e de repente não foi muito tempo, aquela pessoa se transformou para você um ser desprezível, detestável. Antes você via e se alegrava, hoje você não quer nem ver mais a cara da pessoa, porque alguma coisa aconteceu. E eu sei que dependendo do que aconteceu, porque eu não conheço a história de vocês, é muito difícil a aproximação. Dependendo do que a pessoa fez, é muito difícil você fingir que nada aconteceu. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque nós compreendemos relacionamento e compreendemos amor de uma forma muito pobre, muito pequena, justamente porque em nós existe muita miséria, muita concupiscência. Então nós sabemos que o nosso amor, ele é imperfeito. Ou seja, quando nós falamos sobre amor, nós atrelamos essa palavra a sentimento. Nós temos a tendência de acreditar que amor é algo que está diretamente ligado, vinculado a sentimento. Ou seja, para que o amor aconteça, se manifeste, depende muito do que o outro faz por mim. Depende muito do nível de relacionamento que eu estabeleço. Agora, dependendo do que o outro me faz ou me fez, eu não consigo amar, porque eu entendo que amor está somente no campo do sentimento. Se fala muito sobre amor, então a gente conhece o amor no campo da poesia, a gente conhece o amor no campo das canções, a gente fala sobre amor e compreende amor a nível de relacionamento, mas dependendo do que o outro faz por você. Então o nosso amor, ele é imperfeito, e é aquele tipo de amor que está sempre exigindo alguma coisa em troca. Então nós compreendemos amor diferente do amor que Jesus nos apresenta, porque a gente lê o texto e pode se perguntar, por que Jesus, quando dialoga com Pedro, insiste em falar sobre o amor e pergunta: Pedro, tu me amas 1, 2, 3 vezes? É justamente por isso, porque Jesus está dizendo: eu quero descobrir, eu quero que você me diga qual é o tipo de amor que você tem. Se é um tipo de amor imperfeito, carnal, eros, se é um tipo de amor filial, de irmãos, de filho para pai, de esposo para esposa, ou se é um tipo de amor incondicional, ou seja, independente do que acontecer, você vai continuar me amando. Então Jesus, ele quer ouvir de Pedro o que é que Pedro sabe sobre o amor. Irmãos, e o que é que nós sabemos sobre o amor? Porque a gente vincula, a gente pensa em amor, a gente está sempre atrelando a sentimento, a coisas românticas, a coisas bonitas, a coisas delicadas, a gestos de delicadeza, a gestos de carinho. Só que assim a gente empobrece e não compreende o que realmente é amar. Olha que coisa, eu não tive uma base familiar boa, foi terrível, das piores possíveis. E o meu pai era alguém muito violento, muito truculento. E por inúmeras vezes, enquanto eu crescia, eu via o meu pai agredir a minha mãe em casa. Só que meu pai era um traficante, minha mãe tinha medo de fugir de casa, porque na cabeça dela, se ela fugisse, meu pai poderia fazer mal. Não era para ela, a preocupação era com os filhos. Eu tenho uma irmã mais nova, então ela se submetia a ficar em casa a todo tipo de humilhação que uma mulher pode passar. Só que depois que eu cresci, fazendo uma avaliação do passado, eu entendia que mesmo meu pai sendo uma pessoa perigosa, violenta, que em algum momento ela poderia ter ido embora, porque era insuportável a forma que ela vivia. E um dia, já na igreja, eu perguntei para ela, falei: seu mãe,
por que quando a senhora vivia com meu pai, por que a senhora, em algum momento a senhora não foi embora de casa? Porque às vezes ele saía, ficava uma semana fora, um mês fora, era só ter ido embora, não ter passado endereço, mudado de cidade. Por que a senhora ficava tentando levar um relacionamento daquele jeito ali? Ela olhou para mim e disse assim: filho, é porque quando eu vivia com seu pai, lógico, eu não gostava de nada do que ele fazia. Só que o amor que eu sentia por ele era maior do que a mágoa que eu tinha. Então eu tentava. E quando ela me disse aquilo, eu fiquei refletindo sobre isso. Uma mulher que apanha, que é humilhada, se submete a viver assim, porque está dizendo que o amor é maior do que a mágoa. Só que chegou um momento que a mágoa se transformou maior do que o amor que ela dizia sentir, e aí não deu. Mas é por isso que muitas vezes a gente insiste e tenta em situações que todo mundo já teria dito: larga a mão. É igual quando você chega para uma mãe que tem um filho problemático, usuário de droga, que pega tudo em casa e vende, e a gente diz para a mãe: por que você não larga a mão do seu filho? Dizer é fácil, mas para a mãe que carregou no ventre, que cuidou do filho, que sabe que o filho não nasceu assim, que por algum motivo foi por esse caminho, dizer para essa mãe, para esse pai, dizer para um irmão, para uma irmã: abandone, esquece, sai fora, irmãos, não é simples. Porque como que a mãe, ela vai olhar para o filho, por pior que seja, e vai dizer: eu não amo mais? Não tem como. Não tem como. Só que quando a gente fala sobre amor, ou a gente chega nesse nível de amor, as pessoas têm dificuldade de compreensão. Eu não estou dizendo que você precisa se submeter a tudo, não é isso, porque eu não conheço a história de ninguém aqui. Eu só estou dizendo que a gente precisa entender quando as pessoas insistem em algumas situações, dizendo que não sai por conta do amor. Porque como uma mãe abandona um filho, como você acaba um relacionamento no primeiro problema, numa crise ou qualquer coisa? Então o que Jesus quer com Pedro? Eu quero saber o que é que você sabe sobre o amor, Pedro. Eu quero saber se você realmente me ama e como você me ama, para que a gente estabeleça relacionamento. Porque quando Jesus chama os discípulos, sobretudo Pedro, não é um relacionamento criado à base de interesse. O que é que esses homens que andaram com Jesus tinham para oferecer para ele? Nada. Nenhum deles era rico, nenhum era influente, eram a maioria jovens, pobres, com profissões simples, não eram homens cultos, não tinham influência na sociedade, não eram de boa família. Porque se Jesus vai escolher discípulos, ele poderia escolher pessoas mais influentes, mais importantes a nível de sociedade. Só que Jesus não está trazendo para junto de si discípulos e criando relacionamento à base de um interesse, não. Jesus quer um grupo de pessoas que tenha disposição de sentar para aprender tudo o que ele tem para poder ensinar. Só. Não é interesse com absolutamente nada. E é relacionamento. E quando Jesus começa a caminhar com os discípulos, como quando nós conhecemos alguém e o tempo vai passando, dependendo da proximidade, do vínculo, do diálogo, o relacionamento ele vai ficando sério, importante, profundo, que foi o que aconteceu com Jesus e com os discípulos. Porque não era pessoas que se viam de vez em quando, que se encontravam e se esbarravam em um bairro ou em uma cidade pequena. Eram pessoas que viviam junto, que partilhavam suas dores, que partilhavam as suas dificuldades, que se assentavam à mesa todos os dias. Aqueles homens ouviam Jesus pregar, ouviam os seus ensinamentos. Então o tempo passa, tem vínculo, tem amizade, tem proximidade, tem tudo. É por isso que eu fico refletindo sobre a tristeza
em Jesus e nos discípulos quando Judas toma a atitude de trair Jesus. Quando trai, o vende por algumas moedas. Ou seja, Jesus o amou verdadeiramente, mas ele não conseguiu retribuir. Ele não entendeu aquele relacionamento. Ele não compreendeu absolutamente nada. Como foi difícil aquela cena de um traidor no meio daquelas pessoas que estavam dando a vida, acreditando em um projeto, em um propósito. Mas aconteceu com Judas, como acontece nos relacionamentos. Só que Judas toma uma medida drástica de tirar a sua própria vida, tomado pelo remorso, diante da situação que ele havia feito, e depois viu que não era a melhor possível. Durante o tempo, eles se aproximaram, se amaram, se relacionaram. Só que, irmãos, todo relacionamento é provado pelo tempo, você pode ter certeza. Porque sempre vai acontecer alguma coisa, sempre vai existir algum problema, vão aparecer as crises, e as amizades verdadeiras são aquelas que superam o tempo, as dores, as crises, as lutas, e vamos ser sinceros, são poucas. Se eu perguntar aqui, quem tem 10 amigos, daqueles que você diz assim, nossa, eu posso contar tudo da minha vida, eu não sei se 5% aqui levantariam a mão, porque 10 amigos é muito. Por isso que a Bíblia diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, porque tesouro é uma coisa que se acha em qualquer lugar, é muito difícil. Existem amigos que são mais chegados que irmão, existem amizades que a gente faz, que elas são tão intensas e tão profundas, que às vezes você se dá melhor com um amigo do que com um irmão de sangue. Eu tenho um amigo que eu tenho mais proximidade com ele do que com o meu irmão de sangue. Como explicar? Não sei. É porque você não gosta do seu irmão? Não, não é isso. Mas é porque eu sou distante do meu irmão, a vida nos distanciou, Deus aproximou outras pessoas, a gente conviveu. Eu amo, claro, mas eu tenho mais proximidade com outras pessoas. São pouquíssimas. Mas nós vivemos e às vezes muito tempo e não conseguimos construir amizades verdadeiras, sinceras, que superam o tempo e a distância. Quantas amizades que esfriou por conta da distância, por conta de uma discussão. Gente, olha para você como a gente é tão mesquinho. Às vezes a gente para de conversar com uma pessoa e quando você para refletir, você nem sabe por que você não conversa com ela. Já aconteceu isso com você? Com muitas pessoas é assim, eu nem sei explicar por que eu parei de conversar com ele ou com ela. Mas você parou, distanciou, dá um sentimento, às vezes até de repulsa, você não gosta, só que você não sabe, você não lembra o que foi que aconteceu, você só não conversa mais. Porque o amor e o relacionamento é muito superficial daquilo que a gente vive. A gente não consegue mais criar laço com as pessoas. As pessoas, elas vivem em um mundo de aparência. E elas criam um personagem para poder se relacionar com as demais. Eu acho muito sugestivo aquele texto de Naamã, na Bíblia. A Bíblia diz assim, Naamã era um general do exército da Síria, homem valente, aí diz assim, porém leproso. A Bíblia fala das qualidades dele. Naamã, general do exército do rei da Síria. A Síria era a maior potência na época. Ele era general do exército do rei, o maior exército do mundo. E era um general, um militar de alta patente. E a Bíblia diz assim, um homem valente. Ou seja, a Bíblia quando fala de Naamã, dá as qualidades de alguém importante, o militar de alta patente, do segundo homem mais influente da terra. Só que diz assim, porém leproso. Só que o contexto do povo judaico, hebreu, era assim,
uma pessoa leprosa era tida como amaldiçoada. Se você é uma pessoa amaldiçoada, dentro do contexto bíblico, você ia ficava afastado para tempo de purificação. Se a sua lepra não fosse curada, você era mandado para algumas cidades distantes, como fosse uma espécie de leprosário, que só tinha gente leprosa. Ou seja, você era arrancado do convívio da sociedade, do convívio familiar. Você não podia se relacionar com a sua esposa, nem com filhos, nem trabalhar, nem estar no meio da sociedade, porque todo mundo acreditava que a lepra era a pior desgraça da época e que a pessoa ela era maldita por ter contraído lepra. Tanto que a cultura judaica dizia assim, que se uma pessoa enferma, como com lepra ou enfermidade de nascença, ela entrasse dentro do templo, da igreja, a cultura dizia que Deus se retirava de lá, como quem diz, nem Deus quer uma pessoa assim. Tanto que você lê na Bíblia, pode perceber, paralítico está sempre assim, à porta do templo, nunca dentro, porque eles não podiam entrar, porque se eles entrassem, ele podia ser apedrejado. Se o leproso entrasse, podia ser apedrejado, porque eles diziam, se o leproso entrar, Deus sai, porque Deus não quer ele aqui. Então imagine que a lepra é uma desgraça, mas como que Naamã, leproso, é tudo isso? Porque a sua lepra era escondida pela farda, não tinha atingido partes visíveis, mão, rosto, não. Então quem olhava Naamã via um homem fardado, via um militar condecorado pelas guerras que venceu. Todo mundo que via Naamã batia continência, abaixava a cabeça, prestava reverência. Todo mundo que via Naamã sabia que estava diante de uma autoridade, de um homem importante. Só que ele era assim externamente, porque por debaixo da farda ele escondia o quê? A lepra. E por que Naamã esconde a lepra? Porque ele sabe que se ele mostrar a lepra que ele tem, tudo que ele construiu ao longo da vida será destruído. Ele sabe que as pessoas não vão conseguir conviver com alguém leproso. Ele sabe que as pessoas não vão aceitar alguém leproso, que ninguém vai querer conviver com alguém leproso. Então, para poder ser aceito, para poder continuar vivendo, para poder estar no seio familiar, para poder ser aceito pela sociedade, ele esconde a lepra com a sua farda, com a sua roupa. Então é a única maneira que ele encontrou de ser aceito, continuar trabalhando, continuar tendo família, continuar vivendo e sendo feliz, é escondendo a sua ferida. Então, como ele se relaciona com todo mundo? A partir de uma mentira, a partir de uma ferida, a partir de uma doença que ele esconde. Irmãos, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quantos de nós aqui não carregamos feridas, lepras, dores, situações, que se as pessoas souberem, você tem certeza, se afasta de mim, vai embora. Quantas pessoas sabem que se mostrar ou se falar da lepra, o casamento acaba? Aquele grupo de pessoas não aceitam, porque as pessoas elas não são preparadas psicologicamente, espiritualmente, para conviver com gente leprosa, com gente fraca, com gente doente, com gente problemática, com gente miserável. Então qual é a base do nosso relacionamento? A gente cria uma imagem daquilo que a gente gostaria de ser e não é, para poder ser aceito pelos outros. Então, para que eu seja aceito e me relacione com todo mundo, eu vou criar uma imagem, um personagem de alguém que eu gostaria de ser, mas eu não sou. Por quê? Se eu me apresentar como eu sou, ninguém se aproxima. Então eu crio o personagem que na minha mente é aquele personagem que todo mundo vai gostar e se aproximar, para eu poder ser aceito. E aí eu crio o relacionamento de amizade, afetivo e familiar, à base de mentira, à base de personagem, a base de camuflagem, para que eu possa ser aceito. E qual é o problema? É que a outra pessoa que se relaciona com você está fazendo a mesma coisa. Aí o que acontece conosco? A gente convive com alguém 5, 10, 20 anos e no fundo ninguém conhece ninguém, porque cada um só mostra o que quer para o outro. E quando a gente encontra alguém que a gente sente confiança de falar da nossa miséria, da nossa fraqueza,
do nosso pecado, do nosso problema, da nossa doença, porque você entende que é seu amigo, você vai lá e partilha, que você tem que desabafar, não está aguentando mais, a pessoa vai e conta para todo mundo. Ué, como é que a gente vive? Eu não sei se você já teve amigo traíra, mas eu tive um monte. É fácil se relacionar? Não é. Porque está todo mundo criando um personagem. E a pessoa que chega sem criar personagem, ou tem um tipo de personalidade, de temperamento que não consegue criar personagem, que ela chega e conversa com você em 2, 3 minutos, parece que conta a vida toda, fica com uma pessoa chata. Fulano é chato, conversa demais, fala demais, interrompe todo mundo. É a pessoa que tende a não ser muito aceita, ou se é aceita, não é levada a sério, porque ela não conseguiu criar um personagem como todo mundo, para se relacionar como todo mundo. Então é muito difícil nós compreendermos relacionamento, compreendermos amor, nós construirmos amizades verdadeiras, sinceras, que atravesse o tempo. É muito difícil, porque isso vem sendo desconstruído na nossa base familiar, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. E aí você vai para um relacionamento afetivo cheio de carência, de ferida. E aí você se submete ao outro, se entrega ao outro, sem se preocupar em saber se o outro tem algum tipo de sentimento verdadeiro por você. É para suprir a nossa carência, é para suprir os afetos que nós não recebemos. E aí a gente vê a quantidade de problemas que nós temos enfrentado em uma sociedade, de adolescente de 12, 13 anos tirando a sua própria vida, de uma pessoa que namora 2, 3 anos, namoro não dá certo, pula de cima de uma ponte, se suicida porque acha que não consegue mais viver sem a outra pessoa. Um dia eu arrumei uma namorada, namorei 1 mês, fui 3 dias na casa dela, você vê que o namoro já não estava bom. A avó dela chegou em mim e diz assim: Charles, você parece um menino bom, não namora com a minha neta, que ela morava com os avós. Minha neta é preguiçosa, não faz nada em casa, eu sou doente, fico o dia inteiro assistindo novela. Falei, bom, obrigado, já passou a ficha. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, irmã, não vou falar nome, está gravando. É assim, não dá, é assim, na verdade eu nem queria muito estar aqui, assim, já não estava dando certo. Então assim, vamos parar por aqui, já deu, não está funcionando tudo. E tentei ali, acabar o namoro, ela começou a gritar que a gente estava na rua, ajoelhou e segurou no meu pé, a cena mais horrorosa do mundo, e falou: não, porque eu te amo, eu não consigo viver sem 1 mês, eu tinha 3 dias na casa da menina, imagina a carência dessa criatura. Eu não consigo viver sem você. Fala para mim o que você quer que eu faça, que eu te amo. Se você me largar, eu vou me matar. E começou com aquela coisa que tem gente que não tem aqueles apelo emocional. Só que meu temperamento é muito terrível. Eu falei assim: mano, se você quiser se matar, problema é seu. Você tem nada a ver com a sua vida. Só que assim, não dá, não tem como, assim, e não tem como ter esse, não, porque se você me largar e eu vou me matar, e tudo, e eu saí, desci a rua, a menina estava ajoelhada lá na rua, gritando. Gente, passou 22 dias, ela estava namorando com meu amigo. Aí quando ela chegou de mão dada no grupo, eu falei assim: não, vem cá. E aquele amor, não, assim, eu confundi as coisas, agora eu estou amando o outro menino aqui. Eu falei: se apaixona fácil demais. Então assim, as pessoas têm tanta carência e dependência do outro, que a gente não sabe o que é amor, não sabe o que é amar, e quando se relaciona é a partir da carência, ou seja, você cria em você uma dependência da outra pessoa, ou seja, para que você seja feliz, depende do outro te amar, te acolher, te abraçar, estar com você, e se o outro sair da sua vida, seu mundo acaba. Que a gente não sabe o que é amor. É interessante que quando a Bíblia diz assim: Deus é amor, isso é até no campo acadêmico uma discussão filosófica muito grande, porque o sentido não é Deus tem amor ou Deus oferece amor. Deus é amor.
Ou seja, independente do que acontecer, Deus é amor. Você pode brigar, você pode amaldiçoar Deus, Ele vai continuar te amando. Você pode dizer: Senhor, agora o Senhor não é meu Deus, eu sirvo Buda. Problema seu, mas eu continuo te amando. Ou seja, Deus é amor. Independente do que você diga e do que você faça, Deus vai te amar. Charles, e se eu for para a prostituição? Deus vai te amar. Charles, eu estou na prostituição, eu estou na drogadição, eu estou na mentira, eu abandonei Deus, eu amaldiçoei Deus, eu briguei com todo mundo e você é da igreja, 20 anos que você prega. Deus gosta mais de você do que de mim? Não gosta igual. Não tem nada que eu faça que vai fazer Deus gostar mais de mim, e não tem nada que você faça que vai fazer Deus gostar menos de você. Porque Deus é amor, e o nível do amor do nosso Deus não depende daquilo que você faz. Ele só te ama e pronto. É um amor sincero, verdadeiro, incondicional, de entrega, de doação. São Paulo da Cruz diz assim, que a obra, a expressão mais eloquente de Deus, do amor de Deus para o homem, é Cristo crucificado. É o amor que se doa por inteiro, que se entrega por inteiro, que quer fazer o outro feliz, que quer conquistar o outro. Por que os casamentos acabam? Porque a gente casa querendo ser feliz e não fazer o outro feliz. Que a gente acha que amor é sentimento. Que a gente acha que aquela paixão vai ser a vida toda no casamento. Oi, irmão, eu casei apaixonado pela minha esposa e ainda sou. Só que mesmo apaixonado e amando a minha esposa, quantas vezes eu não tive vontade de mandar ela se lascar? Um monte. Quantas vezes eu não tive que sair de perto para não brigar? Um monte. Quantas vezes que o sangue ferveu, eu falei: meu Deus, vontade de dar um murro na minha esposa? Um monte. Você fez? Claro que não, não sou doido. Mas e vontade? Deu várias vezes. Ah, mas porque você não? Eu amo. Só que não são os sentimentos e as emoções e as situações e as crises que vai modificar a qualidade quando um sentimento, quando algo é verdadeiro em nós. Só que o nosso amor depende do que o outro faça pela gente. É um amor interesseiro que quer sempre algo em troca. Olha, eu comecei a namorar com a minha esposa e chegou um nível do relacionamento, assim, depois de um tempo, não vou lembrar quanto tempo, que eu fiquei pensando assim, eu fiquei ensaiando dizer para ela que eu amava. Porque sempre tem isso, né? Tem gente que já diz que ama antes, outros já diz logo no começo, tem gente que espera um pouco. E aí a gente foi se relacionando, conversando e aquela coisa. Em algum momento eu falei assim, eu vou falar para ela aqui do meu sentimento. E eu sempre tive muita dificuldade em demonstrar sentimentos, bons e ruins. Muita dificuldade, assim, de externar isso. Às vezes, interiormente, estava explodindo por dentro. Então, a gente estava um dia sentado na frente da casa dela, eu falei assim, parece que tem coisa que é complicada, né? Parecia assim, uma cena de um filme. Eu olhei para ela e falei assim, Lu, eu queria dizer uma coisa para você. Ela falou, fala. Eu falei assim, eu te amo. Aí a resposta dela foi assim, Quando ela fez isso, que ódio que me deu. Porque assim, um homem falar para uma mulher que ama é se expor muito. Ainda mais um cara com o temperamento que eu tenho. Quando eu consegui, ela fez assim. Um dia eu dei um buquê de flor, ela falou assim, legal. Um dia eu dei uma cesta com bombom, com bichinho, né? Ela falou, nossa, que legal. Assim, a reação era sempre assim, como se você tivesse dado um panfleto de pizzaria, a mesma coisa. Você desse um panfleto de pizzaria e uma caixa de chocolate. Então ela nunca foi assim de responder assim naquela coisa, sabe, toda romântica e tal. E quando eu falei, ela fez assim, eu falei assim, você não ouviu o que eu falei, não?
eu disse que eu te amo, eu me expus de novo. Aí ela ficou meio sem graça e falou assim, eu também. Só que, irmão, para alguém que ama e se expõe, eu também não presta. Aí eu disse assim, eu também o quê? Como quem diz assim, eu preciso ser correspondido. Eu falei, agora é sua vez. Só que ela disse, eu também. Aí eu falei, eu também o quê? Aí ela disse, eu também te amo. Eu falei, ah, bom. Olha que coisa desgraçada. Até para a gente falar que ama outra pessoa, a gente já fala esperando que o amor vai ser correspondido. Porque se a outra pessoa não responde à altura, a gente fica ferido. Gente, é muita pobreza. Jesus, quando está falando para Pedro, é assim, você me ama como, criatura? Como é que é esse amor? Agora, por que Jesus está perguntando isso? Por conta do que aconteceu no decorrer do tempo. Charles, o que? Vamos lá. Pedro, embora em algumas ocasiões tomou a frente, falou com Jesus de forma direta e inspirada por Deus. Pedro, ele teve muita dificuldade no relacionamento com os apóstolos, com os discípulos e com o Senhor. E quando Jesus está perguntando isso a Pedro, é já na aparição, após a crucificação. Só que Pedro havia negado o mestre. E Jesus tinha chegado para Pedro, tinha dito assim para Pedro como um bom amigo, olha Pedro, Satanás vos reclamou para te peneirar. Ou seja, o diabo está atrás de você, Pedro. Mas eu roguei ao Pai para que a tua confiança não desfaleça e tu, por sua vez, confirme aos seus irmãos. Olha o que Jesus está dizendo. O diabo está atrás de você, meu irmão. Ele está reclamando a sua vida. E eu, como seu amigo, e eu, como seu mestre, eu roguei para que a sua confiança não desfaleça, seja para que você não caia. O que Jesus está dizendo? Eu estou te alertando. Aí a resposta de Pedro: Senhor, eu estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Gente, que loucura. Jesus está alertando Pedro por quê? Se Satanás reclama a vida de Pedro, e se Jesus sabe que Pedro é firme o suficiente para aguentar, Jesus nem conversaria com Pedro. Jesus ia pensar assim, né? Tenta o quanto quiser. Lembra da história de Jó? Deus não permitiu, porque ele não sabia da fidelidade de Jó. Pronto, nem falou nada com Jó, só deixou acontecer. Mas quando foi com Pedro, Jesus, que conhece Pedro, que conviveu com Pedro, acho que Pedro não vai aguentar. Então eu preciso avisar Pedro, para Pedro fazer alguma coisa. Pedro, Satanás te reclamou e eu roguei por ti. Como que diz? O negócio é sério. Jesus conhece Pedro e Pedro não se conhece. Mestre, eu estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Aí quando Jesus é pego, é crucificado, e começam a perguntar: você é um deles? Eu? Não, eu não. Não, você é um deles, seu jeito de andar, sua roupa te dá a conhecer. Você é um deles? Eu? Não sei do que vocês estão falando. Não, você é um deles? Não, eu não sou. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas o que foi que ele tinha dito? Eu estou preparado para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas quando chegou na hora, ele negou. E quando ele nega, o galo canta, depois o arrependimento bate, a dor entra no coração de Pedro. Ele lembra: Jesus havia me avisado do que aconteceria e eu não dei ouvidos, ou seja, eu traí o mestre, eu decepcionei Jesus. Ou seja, no decorrer do tempo de relacionamento aconteceu uma traição, negação, decepção, ferida, abandono, mentira, porque ele disse que ia fazer uma coisa e não fez. E aí uma pessoa carregada de dor e de angústia, de tristeza na sua alma, quer voltar a pescar, quer retomar a sua vida antiga. É por isso que Jesus chega para Pedro,
para falar não sobre a mágoa que Pedro carrega, não sobre a decepção de Pedro, mas sobre o amor. Ou seja, Pedro, eu quero saber como é que você me ama, porque dependendo do amor que você tem por mim, eu quero que você saiba que ele supera a negação, a traição, a mentira, a decepção, a dor, a angústia. Pode ser maior do que tudo isso. Ou seja, Pedro, o amor tem o poder de reconstruir, de refazer, de trazer de volta. E uma vez, duas vezes, na terceira ele se entristece e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro estava ferido, Pedro tinha negado, Pedro estava angustiado, Pedro queria voltar a pescar, e aquela situação toda. Só que o amor existia. Mas por que ele negou? Miséria de Pedro, miséria de Pedro. Mas o amor estava ali. Jesus está dizendo: Pedro, vamos reconstruir tudo, refazer tudo a partir do amor. Gente, sabe qual é o nosso problema? A gente está achando que Deus nos ama como os nossos amigos ou as pessoas que a gente se relaciona. A gente está com aquela mentalidade adâmica de Eva, que chega para Adão depois de ter comido o fruto, apresenta para Adão, que come também do fruto, e quando Deus desce no Éden, eles se escondem. A gente erra, peca, falha, cai, e aí a gente tem aquele sentimento de vergonha. Já percebeu, irmãos? Que uma das coisas é prática, quase que todo mundo, quando está caminhando na igreja, a pessoa tem uma experiência com Deus forte, profunda, e caminha com Deus um tempo. Só que antes daquela experiência que ela teve com Deus, ela viveu coisas e traz feridas profundas. Gente, se eu abrisse aqui o microfone para vocês falar, tem pessoas aqui que viveram coisas terríveis na vida, que têm feridas na alma profunda, que foram marcadas negativamente de forma triste. E aí a pessoa tem um relacionamento com Deus, começa a caminhar na igreja, mas as feridas estão ali gritando, incomodando o tempo inteiro. Aí em algum momento, na caminhada que a gente está na igreja, aquela ferida, aquele sentimento, aquela dor nos domina. Aí a gente erra, a gente cai, a gente peca, a gente decepciona as pessoas, aí a gente fica envergonhado. Aí o que a gente faz? Se esconde. Não vai mais num grupo, nem na comunidade, nem na igreja, nem no círculo de amigos. Não responde mensagem no telefone, que a gente está envergonhado. E quando a gente chega em um ambiente como esse, a gente tem a sensação de que todo mundo está olhando para a gente, de que todo mundo sabe do nosso erro. E sabe o que é triste? Que às vezes sabe mesmo, e às vezes olha de maneira errada mesmo. Isso é difícil. O filho pródigo, quando saiu, e ele se arrependeu e decidiu voltar, o pai estava esperando, mas o irmão não queria que ele entrasse. Tanto que quando fala com o pai, diz assim: esse teu filho pegou o teu dinheiro e gastou tudo. Ele não diz assim: o meu irmão. Ele diz: esse teu filho. Como ele diz, não é mais meu irmão. Às vezes na igreja é assim. A gente erra, cai, falha, peca. Quando a gente quer voltar, os nossos irmãos de igreja não nos vê mais como irmãos. Aí o que eu faço? Eu não volto mais. É porque o amor daquela criatura que está lá, às vezes te julgando, é tão falho e pequeno quanto a sua, que errou e que caiu. Ou seja, no fundo todo mundo é pecador. Mas você está voltando porque tem um pai de braços abertos para poder te acolher. Ou seja, o teu erro, a tua falha, o teu pecado não apagou, não anulou, não cancelou a promessa de Deus sobre a sua vida. O amigo pode dizer: você não é mais meu amigo, mas se Deus tem um chamado na tua vida, Ele vai dizer: o chamado que eu fiz na sua vida, Ele continua de pé, eu só quero que você volte.
A promessa é a mesma. Eu só quero que você volte. Mas a gente decide se esconder por detrás das árvores, mudar os amigos, viver envergonhado, porque a gente não tem coragem de voltar, porque a gente não compreende o que é amor, porque a gente não entendeu que o amor cura. Jesus está dizendo: Pedro, eu quero que você se lembre que aí tem amor e que esse amor cura feridas. Esse amor cura as dores, esse amor supera tudo. Esse amor traz de volta, esse amor vai fazer você se alegrar novamente. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas, como quem diz: Pedro, o seu erro não cancelou aquilo que eu prometi para você lá atrás. É tudo igual, continua valendo. Quando eu te chamei, eu já sabia que você era falho, que você era pecador, que você era miserável. Mas quando Deus te chamou, e quando Deus te chama, Ele sabe quem é você. Ele não é um Deus iludido. Ele sabe se você é mentiroso. Ele sabe se você é problemático. Ele sabe se você usa drogas. Ele sabe. Ele sabe se você é um adúltero, uma adúltera. Ele sabe quem você é. E mesmo assim Ele te chama. Mesmo assim Ele vai atrás de você. Porque o amor supera tudo. Porque o amor transforma tudo. Olha que coisa. Há um tempo atrás, não faz muito tempo não, eu peguei o Israel, meu filho. Ele era um pouquinho mais novo. E eu peguei o Israel e coloquei ele aqui no meu pescoço, né? Coloquei a cabeça por debaixo das pernas dele assim, coloquei ele no meu pescoço. E eu comecei a andar com Israel assim, na frente de casa. Andando com Israel. Aí a minha menina, a Kathleen, que é a maiorzinha, ela ficou olhando aquilo ali assim. Aí eu falei: o que foi, filha? Ela falou assim: não, é que quando o senhor estava carregando o Israel no pescoço, eu lembrei que o senhor fazia isso comigo. Aí ela me disse isso, passou um tempo, eu fiquei com uma interrogação na cabeça, porque eu presto muita atenção nas palavras, sabe? Aí ela disse assim: eu lembrei, ou seja, é uma coisa que está lá atrás, eu lembrei que o senhor fazia isso comigo. Como quem diz, fazia e não faz mais. E é um gesto de carinho. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, eu fazia e não faço mais. E eu fiquei pensando, quantas coisas será que eu deixei de fazer ao longo do tempo e eu não percebi? Então minha filha está me lembrando que de repente eu não tenho mais com ela gestos de afeto, de carinho e de amor, que por algum momento, por alguma coisa que eu não sei explicar, isso se perdeu. Então ela olhou a cena e disse: eu lembrei que o Senhor fazia isso comigo. Ou seja, é uma coisa que está lá atrás. E aí eu incomodado com aquilo, sabe quando o negócio vai te incomodando? Eu fui buscar ela na escola, de casa na escola a pé, eu acho que uns 700, 800 metros, um pouquinho longe, mas eu fui a pé. Quando cheguei na porta da escola, eu falei assim: Kathleen, o pai pode te carregar no pescoço? Aí ela ficou meio sem graça. Minha filha é muito tímida. Ela ficou bem sem graça. Não, pai, eu já sou grande. Não, pai, eu sou pesada e tal. Eu falei assim: você está com vergonha dos seus amiguinhos da escola? Porque, né? Às vezes é isso, né? Eu falei assim: se for, não tem problema. Se for, se você quiser, depois eu pego você mais para baixo. Ela falou assim: não é nada com amigo de escola, não. É porque, não, pai, eu sou grande. Eu já sou pesada, tadinho de você. Eu falei: não, filho, você não está com vergonha, não? Se eu te pegar, tem problema? Ela falou assim: não. Aí eu, tudo bem, fui, coloquei minha filha no pescoço e desci a rua de casa, uns 800 metros. Cheguei lá, o bagaço, né? Aí quando eu coloquei ela no chão, ela estava chorando. Aí eu preocupado, falei: Kathleen, o que foi? O pai te machucou? Aconteceu alguma coisa? O pai machucou? Desculpa. Ela: não é isso, não é isso.
E eu falei, mas o que foi? O que aconteceu? Porque eu fiquei pensando que eu tinha machucado ela em alguma coisa. Ela falou assim, não é, pai, não sei, é um negócio aqui. Ela fez assim. Foi assim, quando o pai te carregou, o que foi que você sentiu? Ela falou assim, é que eu me senti amada. Ô, irmão, para mim como pai, é um gesto simples, é uma coisa comum. Eu fiquei pensando quantas vezes a gente deixa de fazer com outro gesto que para outra pessoa é tão importante. A cena passou, eu fui pregar num retiro lá no Paraná. Escuta isso. Estou no Paraná pregando, tem uns 400 jovens assim, tudo amontoado assim, em um salão. E eu pregando assim na frente, assim, tinha um espaço, não era muito grande. E eu comecei a pregar sobre relacionamento, que eu gosto muito de falar sobre relacionamento. E eu pregando sobre relacionamento, chegou um momento assim, que eu acho que umas 80% das pessoas choravam e choravam muito, porque o povo é muito fragilizado. E eu vendo com o povo chorando, e aquele choro compulsivo do povo. Só que tinha uma menina assim de uns 14, 15 anos, que ela chorava muito, muito. E Deus falou assim comigo, Charles, faz com ela o que você fez com a sua filha. E eu meio que sem entender. Aí eu falei assim, ô irmã, qual é o seu nome? Ela falou assim, vem cá. Ela levantou e as pessoas que estavam em volta pegaram no braço dela e foi trazendo ela. E na minha cabeça eu pensei assim, essa menina está chorando tanto que nem andar ela está conseguindo. Só que eu não conheço a história dela e trouxeram ela e ela não conseguia pôr uma perna na frente da outra com muita dificuldade. Aí eu disse para a moça do lado, olha, afasta a perna dela um pouquinho. E ninguém entendendo nada. Aí afastou a perna, eu fui por detrás, coloquei a cabeça e levantei. Ela era meio gordinha, eu falava para você, quase que a coluna foi... Aí ela pesadinha assim, eu levantei com muita dificuldade, parei assim, abracei a perna dela com o microfone na mão e comecei a andar de um lado para o outro com ela e pregando. E aí eu parei e comecei a pregar para ela. E aí por algum motivo na pregação eu disse assim, olha, eu sei que seu pai fazia isso com você e não faz mais, mas eu quero fazer isso por você e quero dizer que é Deus te carregando, que Deus te ama, que Deus te acolhe. E ela chorava e tinha uma mulher na frente que desmaiou. Eu achei que era repouso, mas depois fui entender que era desmaio mesmo, era a mãe da menina. E eu sem entender nada, tirei a menina, coloquei na cadeira, todo mundo assustado, que era uma cidade pequena. E aí no momento ninguém conseguia rezar direito, ficou todo mundo assim assustado e aquela coisa. Aí foi a oração, a música, aí um rapaz veio e falou assim, da coordenação dele, falou assim, Charles, você sabe o que você fez? Eu falei, irmão, assim, eu sei que eu carreguei a menina no pescoço, mas assim, não sei, estou sendo sincero. Você, eu quero te levar ali no quarto, mas antes eu quero falar uma coisa para você, olha, essa menina, ela, assim, todo mundo na cidade conhece ela. Eu falei, mas por quê? Ela disse assim, ó, aqui é uma cidade pequena, mas a gente conhece a história dela por conta de uma situação muito triste. O pai, ela morava com o pai e com a mãe, só que o pai dela, essa menina, para o pai, ela era muito apegada ao pai. Muito apegada, o pai era tudo para ela. Onde o pai estava, ela estava atrás. Só que o pai dela arrumou uma outra mulher e saiu de casa para morar com essa mulher e abandonou. Só que quando ele saiu de casa, ele ainda continuava tendo contato com a filha, não com a esposa, mas com a filha. Só que a mulher que ele arrumou engravidou. E a mulher que engravidou proibiu o pai de ver a menina. E aí a menina não tinha mais proximidade, ela adoeceu. Então na escola ela tomou um tanto de comprimido e tentou suicidar a primeira vez. Aí levou para o médico, fez aquele negócio de lavagem do estômago, ficou na UTI e saiu. E depois ela fugiu de casa e ficou 15 dias desaparecido. Tinha fotografia dela na cidade inteira. Cidade inteira. E aí ela foi para uma fazenda, colocou lá um fio que ela tirou de uma cerca numa árvore, e ela pulou com o fio no pescoço, e um cara que estava cuidando de uma fazenda viu, correu, arrancou o fio, e quase que ela já estava nas últimas para morrer. E depois dessa cena ela nem falava mais e nem andava mais, ficou internada um tempão, voltou para casa. Aí a gente conseguiu com muito custo trazer ela para o retiro, só que ela não fala mais, já faz 2 anos. E ela não anda já faz 2 anos, por conta desse problema emocional. Eu falei, irmão, eu entendi tudo, mas assim, qual que é o sentido disso? Aí ele me levou no quarto. Quando eu cheguei lá, a menina estava andando e falando.
Gente, só porque eu pus a menina no pescoço, curou um trauma na cabeça dela, e ela foi e abriu o coração dela para mim e contou toda a história. Toda a história, toda a história. E aí eu tenho um contato com o pessoal de lá, e até hoje ela está bem, está no grupo de jovens e tudo. Tem muito pouco contato com o pai, mas isso não interferiu na vida dela a ponto dela tirar a própria vida. O que aquela menina precisava? Ela precisava ser amada. Ô, gente, o amor cura tudo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, então apacenta as minhas ovelhas. Não mudou, Pedro. Jesus está dizendo para você, querido, independente do que você fez, volta. Se você está vindo pela primeira vez, permaneça, porque o amor que Deus tem é capaz de curar todas as feridas. Quero encerrar com outro testemunho, um amigo meu, Kleber. Eu comecei na caminhada, passou um tempo, outro menino se converteu, Kleber. A mãe do Kleber em uma favela, ela cuidava do tráfico, e o Kleber cresceu nesse mundo. Tinha sido preso algumas vezes, tinha cometido alguns homicídios, era um menino muito perigoso. E aí ele assumiu negócio de droga, porque a mãe adoeceu. E aí a gente começou, quando jovem, a evangelizar muita gente, tudo. E em um desses retiros que a gente fez, alguém convidou, não sei quem, o Kleber estava no meio do retiro. Gente, foi impactante, porque o Kleber era muito conhecido. E ele foi porque disse: Charles, eu te conhecia da época da bagunça. E eu vi você na igreja e pensei, se o Charles teve jeito, eu também tenho. E aí ele foi para o retiro, beleza. Aconteceu as pregações no final do retiro. O Kleber teve uma experiência com Deus tão forte que ele pegou o microfone, era tudo jovem. Ele falou assim: olha, eu queria que viesse aqui na frente todo mundo que já pegou droga comigo. Gente, acho que uns 60% da molecada do retiro levantou e veio. Ele foi para frente e disse assim: eu quero pedir perdão para todo mundo pelas coisas que eu fiz. E a gente viu aquela conversão no Kleber, assim, um negócio impactante. Começou a caminhar com a gente no grupo de oração, rezar com a gente na montanha. Aí deu no coração dele um desejo de pregar. A gente começou a ensinar ele a pregar o evangelho, tudo. 3 anos o Kleber caminhando na igreja certinho, direitinho. Aí alguém na igreja decepcionou o Kleber. Aí ele foi afastando, a gente já não conseguia mais acesso, contato. O Kleber voltou para a droga, voltou para a bagunça. A mãe dele já estava bem de saúde, ele juntou com a mãe. Tinha um cara que vendia na cidade roupa, peça íntima, em um carro, ia de cidade em cidade, bairro em bairro. Ele e a mãe pegou esse cara, roubou esse cara, matou o cara e andou com o cara 3 dias morto dentro do porta-mala do carro. O filho e a mãe. E o Kleber já tinha sido preso solto e já respondia por um outro crime, mas só assinava. E aí a polícia pegou a mãe, o filho e o cadáver. E aí o Kleber agora vai ter que assumir o crime, que ele pegou 30 anos de cadeia, resumindo. Aí eu fui em uma pastoral carcerária, não sabia que o Kleber estava lá no presídio em Tremembé, em São Paulo. Cheguei, o Kleber lá. Rapaz, quando esse menino me viu, atrás das grades, ele ajoelhou e gritava, mas gritava, chorava e soluçava quando me viu. E eu ajoelhei, segurei na grade e comecei a chorar com ele, porque era meu amigo. Eu falei: ô irmão, que bom te encontrar, mesmo que seja assim, mas que bom te encontrar. Ele falou: ô Charles, o que foi que eu fiz da minha vida, irmão? Olha onde eu estou, eu não vou sair daqui tão cedo, o que foi que eu fiz da minha vida? Ele falou: Charles, aí eu falei: Kleber, mesmo você estando preso aqui fisicamente, cara, volta para Deus, irmão, volta para Deus. Aí ele me olhou assim dentro do olho e falou assim: Charles, eu tenho tanta saudade da época que a gente andava junto. Eu tenho tanta saudade da época que a gente ia pregar. Tenho tanta saudade das orações que a gente fazia. Mas quando eu caí, eu não tive coragem de voltar. Eu achei que as pessoas não iam me acolher. Eu falei: ô irmão, cara, se não mudou nada, eu não posso te tirar daqui, você sabe disso. Mas mesmo nessa situação, entrega o seu coração para Jesus. E eu saí da cadeia, o meu coração dilacerado por conta do que aconteceu com o Kleber. Arrebentado. E eu fiquei pensando, gente,
como o demônio nos seduz para nos tirar da presença de Deus, para destruir a nossa vida, porque ele sabe que o amor de Deus é verdadeiro e incondicional e que existe promessas de Deus sobre a nossa vida. Quero encerrar dizendo: o diabo é mentiroso e as pessoas mentem também. Se você fosse tão desgraçado, tão maldito, sujo, pecador, miserável e falho, como muitos dizem que você é, por que é que o diabo e Deus têm tanto interesse com você, criatura? É porque o diabo sabe que se você se aproximar dele, a tua aproximação vai gerar a aproximação de tantos outros. E Deus, mesmo sabendo que você é pecador, sabe que o amor que Ele tem por você é capaz de perdoar e curar todas as suas falhas e pecados. Ah, se você soubesse como Deus te ama. Como Deus te ama. Ah, se você soubesse como Deus ama. Gente, eu fiz coisas terríveis na vida, eu disse aqui no dia do grupo. Matei gente, fui preso, atirei no meu pai, fiz tanto de porcaria que você imaginar na vida. Tanto de porcaria. E numa experiência de oração, sabe qual era o meu sentimento? Deus nunca vai aceitar um cara como eu. Como é que Deus vai aceitar uma pessoa como eu? 13 anos eu estava na FEBEM em São Paulo. Meu primeiro dia na FEBEM, eu passei por aquilo que na minha época chamava de batismo. Eu fui linchado no primeiro dia, fui responsabilizado pelo tumulto. Tiraram a minha roupa, me enrolaram com arame farpado desde o tornozelo até a nuca com as mãos na cintura, me jogaram dentro de uma cela, fiquei 7 dias. Todo mundo que entrava na cela, que era ali responsável pelos menores infratores, pisava em cima para que o arame farpado entrasse dentro do meu corpo. Todos os dias pela manhã arrancava o arame farpado puxando, não era com delicadeza. Eu com o corpo todo ensanguentado era colocado no paredão da quadra para tomar banho de mangueira de bombeiro, enrolava o meu corpo no arame farpado e me jogava dentro da cela de novo. Jogava o arroz no chão, o feijão, urinava, defecava e esfregava meu rosto na merda para que eu comesse aquilo. Fiquei 7 dias assim. Eu fiz coisas terríveis, terríveis na minha vida. E quando eu saí, depois lá na frente tive uma experiência com Deus. Se minha mãe desse um beijo no meu rosto, eu batia na cara dela, na rua, em qualquer lugar. Eu tentei matar o meu pai, dei 3 tiros no meu pai, acertei os 3, e ele não morreu, foi para a UTI, saiu, me ameaçou, eu tive que mudar de cidade. Minha vida foi uma desgraça. E no dia que eu estava assim, numa experiência com Deus, eu ficava pensando: Deus, como é que Deus vai aceitar um cara que matou gente, que foi preso, que não presta, que agride a mãe, que vende droga, que faz um monte de porcaria? E na experiência com Deus, o amor de Deus me envolveu, e aquela voz que estava me dizendo: eu morri para te dar vida, e vida em abundância. Se Jesus perguntar: Charles, você me ama? Eu ia dizer não, mas eu ia dizer: mas eu te quero, porque o meu amor é suficiente. É o amor que traz, que perdoa, que acolhe, que ampara, que restaura. Eu não sei da sua vida e nem quero saber, porque o que eu sei é que o amor de Deus é capaz de transformar a tua vida e de fazer promessas sobre a tua vida. E se Deus já te prometeu alguma coisa, o teu pecado não anulou as promessas de Deus. O diabo é mentiroso. Você é importante, amado por Deus. Charles, mas eu perdi a minha virgindade cedo. Não interessa. Mas eu decepcionei os meus pais. Não interessa. Recomeça, reconstrói, refaz, se aproxima de Deus. Eu não vim aqui para saber do teu pecado, irmão, porque eu duvido que tenha alguém aqui que tenha cometido mais pecados do que eu. Se tem uma pessoa aqui que sabe o que é a desgraça, sou eu. Se tem alguém aqui que sabe o que não presta, o que é pecado, sujeira, imundície, sou eu. E se tem alguém aqui que sabe o que é perdão e amor de Deus, sou eu. Eu não estou pregando para você uma coisa que eu ouvi falar, foi algo que eu experimentei na minha vida.
Para quem viveu o que eu vivi era cadeia, eu era caixão. As pessoas diziam, não chega nos 18 anos, ou vai morrer antes dos 18, ou vai apodrecer numa penitenciária. E Deus disse, não. Quem dá a última palavra não é o diabo nem as pessoas. Quem dá a última palavra sou eu. Todo mundo está dizendo que vai morrer, mas eu vou trazer, restaurar, dar dignidade, vai constituir família, ter filhos, pregar o evangelho, porque quem dá a última palavra sobre a tua vida é o Deus que morreu na cruz por você. É Ele quem te dá a última palavra. Deus está revogando a sentença que Pedro colocou sobre ele, e Deus quer revogar a sentença que outras pessoas, e que você, e que o diabo colocou sobre a tua vida. Deus está revogando nesta manhã toda a sentença de morte, de desgraça que estava sobre a tua vida. Está dizendo para você, apacenta as minhas ovelhas, como quem diz, ninguém acredita em você, mas eu acredito. Ninguém confia, mas eu confio. Ninguém investe, mas eu invisto. Ninguém dá nada por você, mas eu dei tudo. Ele deu tudo por você. Ainda que o nosso amor seja imperfeito, ainda que a gente esteja ferido e cheio de misérias, vamos tentar corresponder um pouco do amor que Ele tem por nós. Não porque Deus precisa ser correspondido, mas é por gratidão a tudo que Ele fez e faz, porque não desiste de nós, irmãos. Então, se existe um momento oportuno para você entregar a sua vida para Jesus, é agora. E eu quero encerrar para a gente já fazendo um apelo, e não é para te constranger. Todos nós aqui somos pecadores, mas se tem alguém aqui no nosso meio que se sente longe de Deus, e não interessa os motivos, mas que entende, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu queria que você ajoelhasse. Não é para te constranger, se eu ajoelhar vão pensar que todo mundo tem erro, mas tem pessoas que têm situações mais críticas. Por conta da pandemia a gente não está podendo aproximar muito, impor as mãos, mas para essas pessoas que se ajoelharam e as outras que eu sei que ainda vão se ajoelhar, para que a gente de alguma forma rezasse por elas sem tocá-las, mas vamos rezar por todos, mas sobretudo para alguns que entendem que tem situações muito críticas e que precisam dar a sua vida para Deus hoje. As outras fiquem de pé em nome de Jesus. Se você que ficou de pé em algum momento sentir vontade de ajoelhar, não tem problema, ajoelhe. Se você quer se ajoelhar, mas não tem condições físicas, fique sentado. Mas nós queremos a tua alma para Jesus hoje. Nós queremos ganhar a tua alma para Cristo hoje.